Imagine um mundo sem assassinatos, sem crimes, sem a mancha do sangue derramado por mãos humanas. Esse mundo existiu, e não faz tanto tempo assim na contagem da eternidade. Mas em um único dia, tudo mudou. O primeiro golpe, o primeiro grito silenciado, o primeiro corpo caído sobre a terra ainda virgem de violência. E o que é mais perturbador, esse crime não aconteceu nas sombras, não foi planejado por criminosos endurecidos, não nasceu da ganância por ouro ou poder. Nasceu de algo muito mais próximo de você do que imagina. Nasceu dentro de uma família, entre irmãos, no coração de quem levava ofertas a Deus. A história de Caim e Abel não é apenas o relato de um homicídio antigo registrado nas páginas do Gênesis. É o espelho escuro da alma humana, o retrato cru de como a inveja pode transformar amor em ódio, admiração em ressentimento e devoção em destruição. É a narrativa que explica por que guerras começam, por que amizades terminam, por que famílias se despedaçam, porque tudo que aconteceu naquele campo, naquele dia fatal, continua acontecendo hoje, dentro de você, dentro de mim, dentro de cada coração que já sentiu a dor ardente de ver outro brilhar enquanto permanecia na sombra. Mas aqui está o que poucos compreendem. Caim não acordou um dia decidido a matar. A tragédia foi construída tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, numa escalada silenciosa que começou muito antes do sangue tocar o solo. Começou com uma pergunta que atormentou Caim e atormenta milhões até hoje. Por que Deus disse sim para ele e não para mim? Por que a oferta do meu irmão foi aceita e a minha rejeitada? Onde está a justiça nisso? Essa pergunta, deixada sem resposta adequada na mente de Caim, tornou-se veneno. E o veneno, quando não expelido, mata. O que você está prestes a descobrir vai além de uma simples história bíblica. Você vai entender a anatomia de um crime que definiu o destino da humanidade. Vai enxergar os sinais que Caim ignorou, os avisos que desprezou, as escolhas, aparentemente pequenas, que culminaram no irreparável. Vai reconhecer esses mesmos sinais operando em sua própria vida, em seus relacionamentos, em suas reações diante da injustiça percebida. E, mais importante, vai aprender o que Caim deveria ter feito, mas não fez. O caminho que poderia ter evitado tudo. A resposta que Deus ofereceu, mas que foi recusada. Prepare-se para uma jornada ao primeiro campo de batalha da história, onde não havia exércitos, apenas 2 corações. Onde não havia armas forjadas, apenas a pedra erguida pela mão tremendo de ira. Onde não havia juízes humanos, apenas o olhar de Deus, testemunhando o impensável. Esta é a verdade sobre Caim e Abel. Esta é a verdade sobre nós. No princípio, eram apenas 4 pessoas sobre toda a face da terra: Adão, Eva e seus 2 filhos, Caim e Abel. Uma família pequena num mundo gigantesco, trabalhando juntos para sobreviver, para cultivar, para construir algo do zero. Caim, o primogênito, tornou-se lavrador do solo, seguindo, talvez, os passos do pai que havia sido colocado no Éden para cuidar da terra. Abel, o mais novo, tornou-se pastor de ovelhas, guiando rebanhos pelos campos verdes que se estendiam sob o céu ainda puro. 2 irmãos, 2 vocações diferentes, mas aparentemente complementares. Tudo parecia estar em ordem, até o dia em que decidiram levar ofertas ao Senhor. O texto bíblico é direto e perturbador em sua simplicidade. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da gordura delas. E o Senhor atentou para Abel e para sua oferta, mas para Caim e sua oferta não atentou. Aqui começa o mistério que atravessa milênios. Por quê? Por que uma oferta foi aceita e a outra rejeitada? Caim não trouxe apenas qualquer fruto. Ele trouxe do fruto da sua terra, do seu trabalho, do seu suor. Abel trouxe dos primogênitos, é verdade, os melhores do rebanho. Mas será que Caim não merecia ao menos uma palavra de reconhecimento pelo seu esforço? Será que Deus foi injusto? Essa pergunta atormentou Caim, e atormenta até hoje quem lê essa história, sem entender o que estava realmente acontecendo. Porque, veja bem, o problema nunca foi o tipo de oferta, se era vegetal ou animal.
se vinha da terra ou do rebanho. O problema estava no coração de quem ofertava. Abel trouxe o melhor que tinha, os primogênitos, a gordura, aquilo que custou mais, que valia mais, que representava sacrifício genuíno. Caim trouxe do fruto da terra, mas o texto não diz que eram os primeiros frutos, não diz que era o melhor. Não diz que havia ali o mesmo espírito de entrega total que havia na oferta de Abel. E Deus, que vê além das aparências, que pesa os corações e não apenas os gestos externos, reconheceu a diferença. Não porque quisesse humilhar Caim, mas porque a verdadeira adoração nunca é sobre o que você traz nas mãos, mas sobre o que você traz no coração. Mas Caim não viu dessa forma. Ninguém gosta de ver sua oferta rejeitada, enquanto a do irmão é aplaudida. Ninguém gosta de sentir que não foi suficiente, que ficou aquém, que não alcançou a aprovação desejada. E aqui está a primeira grande lição dessa história. A rejeição é o teste definitivo do caráter. Quando você é rejeitado, quando sua oferta não é aceita, quando seu trabalho não é reconhecido, quando seu esforço parece invisível enquanto outros são elogiados, o que acontece dentro de você? Você se volta para dentro, buscando melhorar, entender onde errou, crescer? Ou você se volta contra quem foi aprovado, contra quem brilhou, contra quem conseguiu o que você não conseguiu? A resposta de Caim foi a segunda opção. E foi aí que tudo começou a desmoronar. O texto diz que Caim irou-se grandemente e descaiu-lhe o semblante. Ou seja, a rejeição não ficou escondida dentro dele. Ela vazou, tornou-se visível no rosto, na postura, no jeito de andar e falar. Qualquer um que olhasse para Caim naquele momento, veria um homem tomado pela amargura. E é exatamente aqui que Deus faz algo extraordinário. Ele não abandona Caim à sua ira. Ele não o rejeita como pessoa só porque rejeitou a oferta. Pelo contrário, Deus se aproxima e faz uma pergunta que é ao mesmo tempo um convite e um alerta. Por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Era a chance de ouro. Era a porta aberta para o diálogo, para a reflexão, para a mudança de rumo. Mas Caim não respondeu. E quando Deus fala, e você escolhe o silêncio teimoso, você escolhe o caminho da destruição. Deus continuou falando, porque o amor divino insiste mesmo quando somos surdos. Ele disse a Caim algo que deveria estar gravado na mente de cada pessoa que já sentiu inveja. Se procederes bem, não haverá aceitação para ti. Traduzindo, Caim, o problema não é o seu irmão. O problema não é que eu tenha favoritos. O problema não é que a vida seja injusta. Se você fizer o que é certo, se trouxer o melhor, se ofertar com coração sincero, você também será aceito. A porta está aberta. O caminho está claro. Não há mistério. Aqui, basta fazer o que você sabe que deveria fazer. Mas então veio a segunda parte da mensagem divina, a parte que arrepia. Se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Está ali, esperando, como um predador agachado, pronto para saltar. E o desejo dele é dominar você. Mas você precisa dominá-lo. Era um aviso claro, direto e impossível de mal interpretar. Deus estava dizendo: Caim, você está em perigo. Há algo escuro crescendo dentro de você. Se não lidar com isso agora, se não escolher o caminho, certo, esse monstro vai te devorar. E mais, você tem poder para vencê-lo. Você não é escravo da sua raiva. Você pode escolher diferente. Você pode dominar esse impulso. Eu estou te dando essa chance. Estou te mostrando a saída. Pegue-a. Mas Caim não pegou. Ele ouviu as palavras de Deus e as ignorou, porque já havia tomado uma decisão em seu coração. Já havia escolhido outro caminho. E aqui está a verdade mais assustadora dessa história. O pecado sempre oferece uma solução falsa para a dor real. A inveja sussurra: se você não pode subir até onde ele está, derrube-o até onde você está. E Caim escutou esse sussurro. O que aconteceu depois é contado em poucas palavras, mas cada uma delas carrega um peso insuportável. Caim falou com Abel, seu irmão. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Não houve exército, não houve batalha, não houve autodefesa ou acidente. Foi premeditado, deliberado, friamente executado. Caim chamou Abel para o campo, longe de testemunhas, longe dos pais,
num lugar isolado onde pudesse fazer o impensável sem interrupções. E ali, com as próprias mãos, ele extinguiu a vida do irmão. O sangue de Abel, pela primeira vez na história, clamou da terra, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Pense no horror desse momento. Abel não tinha razão para desconfiar. Era o irmão dele pedindo para irem juntos ao campo. Talvez até imaginou que Caim queria conversar, se reconciliar, superar a tensão que havia entre eles. Ele foi inocente, desarmado, confiante, e foi morto por essa confiança. Foi assassinado não por um estranho, não por um inimigo, mas pela pessoa com quem havia crescido, brincado, trabalhado lado a lado. A traição máxima, o primeiro Judas da história, mas com consequências ainda mais imediatas e brutais. E quando tudo acabou, quando o corpo de Abel jazia imóvel sobre a terra, quando o silêncio pesado substituiu o último suspiro, Caim olhou para suas mãos manchadas de vermelho e percebeu: não há volta. O que foi feito não pode ser desfeito. O morto não volta. E a culpa? A culpa chegou como um tsunami. Mas nem assim Caim foi abandonado imediatamente por Deus. Numa demonstração de paciência que desafia a compreensão humana, Deus se aproximou novamente e fez outra pergunta: onde está Abel, teu irmão? Não porque Deus não soubesse. Deus sabia muito bem onde Abel estava. A pergunta era uma última chance para Caim confessar, se arrepender, buscar misericórdia. Mas a resposta de Caim foi a cereja no bolo da tragédia. Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Mentira e arrogância na mesma frase. Negação e desprezo juntos. Caim não apenas matou Abel. Agora ele estava mentindo para Deus, fingindo inocência, jogando sarcasmo na face do Criador. Era a descida completa ao abismo moral. E foi então que o julgamento veio. Deus disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Aqui está uma verdade que atravessa o tempo. O sangue inocente derramado nunca fica em silêncio. Ele clama por justiça. Ele ecoa nos corredores da eternidade. Não adianta esconder o corpo, não adianta fingir que nada aconteceu. Não adianta mentir ou desviar. O sangue fala, e Deus escuta. A sentença então foi pronunciada: maldito és tu, desde a terra que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Caim, o lavrador, perdeu sua conexão com a terra. Sua vocação foi destruída pelo seu próprio crime. Ele que amava cultivar, plantar, ver crescer, agora lavraria em vão. A terra que bebeu o sangue de Abel se recusaria a alimentar o assassino. E mais, ele seria errante, sem paz, sem descanso, sem lar. Uma vida de inquietação perpétua. A resposta de Caim é uma das frases mais reveladoras de toda a Escritura. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ele finalmente reconheceu a gravidade do que fez. Mas veja bem, ele não disse: pequei contra meu irmão. Não disse: errei contra você, Deus. Não. Houve arrependimento genuíno. O que houve foi medo das consequências. Ele continuou: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e qualquer que me achar me matará. Caim estava com medo, terror puro, porque agora ele era o vulnerável. Agora ele era a presa, e ele sabia que se alguém o encontrasse e soubesse o que ele fez, a vingança viria rápida. Sangue por sangue, vida por vida. E aqui acontece algo que muitos não entendem, algo que revela a complexidade da justiça divina de um jeito que confunde até os mais estudiosos. Deus disse a Caim: qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Isso mesmo, Deus protegeu Caim. Marcou-o com um sinal que servia como aviso: este homem está sob minha proteção. Não toquem nele. A vingança não é de vocês. Isso é desconcertante, não é? Caim, o primeiro assassino, o homem que matou o próprio irmão depois de receber avisos claros de Deus, agora recebe proteção divina? Como isso faz sentido? Onde está a justiça nisso? A resposta está na soberania de Deus e na natureza da justiça verdadeira. Deus não estava dizendo que Caim estava perdoado ou que o crime não importava.
Ele estava estabelecendo um princípio fundamental. A justiça pertence a Deus, não aos homens movidos por ódio ou vingança. Se Caim fosse morto por outro, isso apenas perpetuaria o ciclo de violência que ele mesmo iniciou. Um assassinato, levando a outro e outro e outro sem fim. A marca de Caim, portanto, não era uma maldição visível como muitos imaginam. Era uma proteção. Era Deus dizendo: eu lido com Caim, eu executo a justiça. Vocês, humanos, não transformem vingança em justiça, porque se o fizerem, o mundo se tornará um inferno interminável de retaliações. E de fato, Caim viveu, mas viveu na terra de Nod, a leste do Éden, longe da presença de Deus, longe da família, longe de tudo que conhecia. Ele construiu uma cidade, teve descendentes, continuou existindo, mas nunca mais teve paz. Nunca mais teve a comunhão que perdeu. Nunca mais sentiu a terra responder ao seu trabalho. Ele viveu, sim, mas qual vida era essa? Uma vida errante, inquieta, assombrada pelo que fez, marcado para sempre como o homem que inaugurou a lista interminável de assassinos que viria depois dele. E aqui chegamos ao ponto central, a lição que pulsa no coração dessa narrativa sangrenta e trágica. A inveja mata, não metaforicamente, literalmente. Ela matou Abel pelas mãos de Caim e continua matando pessoas todos os dias de formas variadas. Às vezes mata literalmente, em crimes passionais, em violência doméstica, em ataques motivados por ciúme e ressentimento. Outras vezes mata relacionamentos, destrói amizades, despedaça famílias, envenena ambientes de trabalho. A inveja é o câncer da alma que começa pequeno, uma célula distorcida de comparação, e se não for removido, se espalha até consumir tudo. Você reconhece os sintomas? A dificuldade de se alegrar com a vitória do outro, a satisfação secreta quando alguém que você inveja fracassa, a necessidade compulsiva de diminuir as conquistas alheias, a interpretação distorcida de que o sucesso dele é sua derrota, de que o brilho dele apaga sua luz. Isso é inveja. E se Caim estivesse aqui, ele te diria: não alimente isso, não deixe crescer, porque o fim é sempre destrutivo. A psicologia moderna confirma o que a história de Caim revelou há milênios. A inveja é uma emoção fundamentalmente destrutiva porque nasce da comparação e se alimenta da percepção de injustiça. Quando você olha para alguém e pensa: por que ele sim e eu não? Você está ativando no cérebro os mesmos circuitos que Caim ativou naquele dia. E esses circuitos, quando alimentados repetidamente, criam padrões de pensamento tóxicos. Você começa a ver o mundo através das lentes da escassez. Se ele tem, eu não posso ter. Se ele sobe, eu desço. Se ele é amado, eu sou rejeitado. Mas a verdade é outra. A verdade é que há espaço para todos brilharem. A aceitação de Abel não significava a rejeição eterna de Caim. Significava apenas que naquele momento, naquela oferta específica, havia algo errado no coração de Caim que precisava ser corrigido. E se ele tivesse aceitado isso, se tivesse se voltado para dentro ao invés de se voltar contra Abel, tudo seria diferente. Mas Caim escolheu o caminho da externalização. Ele colocou a culpa fora. O problema era Abel. O problema era Deus. O problema era a injustiça do universo. Nunca o problema era ele próprio. E essa é a armadilha fatal da inveja. Ela te convence de que você é a vítima, de que sua raiva é justificada, de que sua amargura é compreensível. E talvez seja compreensível, mas isso não a torna certa. Porque no fim, quando você age a partir da inveja, você não está punindo quem te fez sofrer. Você está destruindo a si mesmo. Caim não matou apenas Abel naquele campo. Ele matou sua própria alma, sua própria paz, sua própria chance de redenção. E carregou isso para o resto da vida. Agora, e se Caim tivesse escolhido diferente? E se quando Deus perguntou, por que te iraste? Caim tivesse parado, respirado fundo e dito, você tem razão, eu estou com raiva, mas a raiva está revelando algo em mim que precisa mudar. Eu não dei o meu melhor. Eu ofertei, mas não ofertei com todo o coração. Posso tentar de novo? Posso aprender com meu irmão ao invés de invejá-lo?
Imagine como tudo seria diferente. Abel ainda estaria vivo. Caim ainda teria sua vocação. A família ainda estaria unida. E a humanidade teria aprendido logo no início que o caminho da humildade e do autoaperfeiçoamento é infinitamente melhor que o caminho da inveja e da violência. Mas não foi isso que aconteceu. E por quê? Porque é difícil. É dolorido admitir que o problema está em você. É humilhante reconhecer que você errou, que você não foi suficiente, que você precisa mudar. É muito mais fácil, muito mais imediato, culpar o outro. E foi essa escolha, fácil, que custou tudo. A história de Caim e Abel não termina com a morte de Abel ou com o exílio de Caim. Ela reverbera através de toda a história humana. Cada vez que irmãos se dividem por herança, cada vez que colegas sabotam uns aos outros por promoção, cada vez que amigos se afastam porque um prosperou e o outro não, cada vez que você sente aquela pontada no peito ao ver alguém conquistar o que você deseja, ali está Caim e Abel de novo, repetindo o mesmo padrão, enfrentando a mesma escolha. E a pergunta que Deus fez a Caim, Ele está fazendo a você agora. Se você proceder bem, não será aceito? Se você fizer o certo, se trouxer o seu melhor, se ofertar com coração sincero, a aprovação não virá? O caminho está aberto, a porta está ali, mas você precisa escolher entrar por ela. E quanto à marca de Caim, aquela proteção misteriosa que Deus colocou sobre ele, ela nos ensina algo profundo sobre graça e justiça. Mesmo quando merecemos a pior das punições, mesmo quando falhamos da forma mais espetacular possível, Deus ainda vê valor em preservar a vida. Não porque o pecado seja ignorado, mas porque a vida humana, mesmo corrompida, ainda carrega a imagem do Criador. Caim não era apenas um assassino, ele era um filho de Adão, criado à imagem de Deus, e essa imagem, embora profundamente danificada, não foi totalmente destruída. Por isso a proteção, por isso a marca, não para celebrar o crime, mas para preservar a vida e dar a Caim a chance de carregar o peso do que fez, de viver com as consequências e, quem sabe, em algum momento da sua jornada errante, encontrar um caminho de volta para algo parecido com redenção. Mas vamos ser honestos, a redenção de Caim nunca aconteceu, pelo menos não nas páginas da Escritura. Ele viveu, construiu, teve filhos, mas nunca lemos sobre arrependimento genuíno, sobre reconciliação com Deus, sobre paz encontrada. E talvez seja essa a lição mais dura. Algumas escolhas têm consequências irreversíveis. Você pode ser perdoado, pode ser protegido, pode continuar vivendo, mas não pode desfazer o que fez. Abel não volta. O sangue derramado não retorna às veias. A inocência perdida não é restaurada. E Caim teve que viver com isso. Todos os dias, ao acordar, a primeira coisa que ele lembrava era: eu matei meu irmão, eu destruí minha família, eu joguei fora minha vida por causa de inveja. E não há segunda chance para consertar isso especificamente. Há segunda chance para outras coisas. Há misericórdia para seguir em frente, mas aquele ato específico permanece como monumento da sua falha, para sempre. Então, o que você faz com essa história? Como você aplica isso na sua vida hoje, milhares de anos depois, num mundo tão diferente daquele campo onde Abel caiu? Você começa identificando a inveja quando ela aparecer, porque ela vai aparecer. É parte da condição humana. Você vai olhar para alguém e sentir aquela pontada, porque ele e não eu. E no momento em que sentir isso, você tem uma escolha. Você pode alimentar o sentimento, ruminá-lo, deixá-lo crescer, transformá-lo em ressentimento, amargura e, eventualmente, ação destrutiva. Ou você pode fazer o que Caim não fez. Você pode olhar para dentro. Você pode perguntar: o que essa inveja está revelando sobre mim? Onde eu estou falhando? O que eu preciso melhorar? Como eu posso fazer melhor ao invés de apenas desejar que o outro faça pior? E aqui está o segredo que muda tudo. Quando você transforma a inveja em inspiração, quando você usa o sucesso do outro como combustível para seu próprio crescimento ao invés de veneno para sua alma, você quebra o ciclo. Você escolhe o caminho que Caim recusou. Você domina o pecado que jaz à porta, ao invés de ser dominado por ele. E isso não é fácil, não é natural.
Não é a resposta padrão do coração humano caído, mas é possível. É exatamente o que Deus disse a Caim. Você pode dominá-lo. Você tem essa capacidade. Você não é escravo da sua natureza pior. Você pode escolher ser melhor. E cada vez que você faz essa escolha, cada vez que você se alegra genuinamente com a vitória de alguém que você poderia invejar, cada vez que você oferece o seu melhor, sem comparar com o do outro, você está reescrevendo a história de Caim e Abel. Você está escolhendo o final que deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Há algo mais nessa história que precisa ser dito. Algo sobre ofertas e aceitação. Muitas pessoas carregam a dor de terem oferecido o que tinham, o que podiam, o seu melhor na época, e ainda assim sentirem que não foi suficiente. Sentirem que Deus, ou a vida, ou as circunstâncias rejeitaram sua oferta. E essa dor é real. Mas a lição de Caim não é que você deve sempre acertar de primeira. É que quando sua oferta não for aceita, quando seu esforço não for reconhecido, quando você sentir que deu o seu melhor e ainda não foi o bastante, a resposta não é desistir ou se revoltar. A resposta é aprender, é perguntar: o que posso fazer diferente? Como posso melhorar? Onde errei? E então tentar de novo, com mais sabedoria, com mais sinceridade, com mais entrega. Porque Deus não rejeitou Caim como pessoa, rejeitou aquela oferta específica e imediatamente ofereceu um caminho de aceitação. Se procederes bem, não haverá aceitação. A porta não estava fechada, estava escancarada, mas Caim preferiu derrubar a porta ao entrar por ela, e essa foi sua tragédia. A marca de Caim também nos ensina sobre como lidar com quem errou gravemente. Quantas vezes você vê alguém que falhou, que pecou, que destruiu, e sua primeira reação é: essa pessoa deveria ser eliminada, cancelada, apagada da existência. É o instinto de vingança, o mesmo que Caim temia dos outros. Mas Deus disse: não, a justiça é minha, eu lido com isso. Você, humano, não se torne algoz, porque quando você assume o papel de executor justiceiro, você se torna aquilo que condena. Você perpetua a violência que diz odiar, e o mundo afunda mais um nível no caos. Isso não significa que não haja consequências. Caim teve consequências severas, mas significa que há uma diferença entre justiça e vingança, entre consequência e crueldade, entre responsabilização e destruição total. E Deus nos chama a entender essa diferença. E Abel? O que dizemos sobre Abel, o inocente que perdeu tudo? Sobre ele, a Escritura diz algo poderoso muito tempo depois, no livro de Hebreus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O sangue de Abel clamou da terra, mas sua fé fala através dos tempos. Ele é lembrado, não como vítima, mas como exemplo, como o homem que ofereceu o melhor, como o homem cuja adoração era genuína, como o homem que, mesmo morto injustamente, ainda ensina. E essa é uma verdade consoladora. Quando você vive com integridade, quando você oferece o seu melhor, quando seu coração é sincero, sua vida fala, mesmo se você for interrompido prematuramente, mesmo se outros te destruírem por inveja, mesmo se você não ver todos os frutos do que plantou, você ainda fala. Seu exemplo ainda ressoa, e isso não pode ser tirado de você. Agora, deixe-me fazer uma pergunta direta, sem rodeios. Onde você está nessa história? Você é Caim, sentindo aquela inveja crescendo, aquela raiva se formando porque alguém foi reconhecido e você não? Você é Abel, vivendo com integridade, mas sofrendo nas mãos de quem te inveja? Ou você é a terra, testemunha silenciosa, absorvendo o sangue das violências que acontecem ao seu redor e clamando por justiça? Talvez você seja um pouco de cada um em momentos diferentes. Mas a questão é, o que você vai fazer com isso? Quando a inveja bater à sua porta, e ela vai bater, você vai abrir? Vai convidá-la para entrar, servir-lhe chá, deixá-la se acomodar na sala do seu coração até que ela se sinta em casa e comece a destruir tudo de dentro para fora? Ou você vai fazer o que Caim não fez? Reconhecer o perigo, fechar a porta
e escolher o caminho melhor. Porque no final das contas, a história de Caim e Abel é sobre escolhas. Escolhas pequenas que levam a grandes consequências. A escolha de ofertar com sinceridade ou mecanicamente. A escolha de ouvir a repreensão ou ignorá-la. A escolha de lidar com a raiva ou alimentá-la. A escolha de ver o outro como ameaça ou como inspiração. A escolha de crescer ou destruir. E essas escolhas não acontecem uma única vez, num momento dramático. Elas acontecem todos os dias, em situações pequenas, em pensamentos que ninguém mais vê, em reações que parecem insignificantes, mas que estão construindo quem você está se tornando. Caim não se tornou assassino de repente. Ele se tornou assassino através de uma série de escolhas ruins, de sinais vermelhos ignorados, de avisos desprezados, de oportunidades de mudança rejeitadas. E quando finalmente ergueu a pedra, quando finalmente desferiu o golpe, ele já não era mais o Caim que havia sido. Ele era o resultado de todas aquelas escolhas. E o mesmo acontece com você para o bem ou para o mal. Há um detalhe na história que passa despercebido para muitos, mas que carrega um peso imenso. Caim falou com Abel. O texto diz isso antes de registrar o assassinato. Caim falou com Abel, seu irmão. O que ele disse? Não sabemos. Talvez tenha sido uma conversa aparentemente normal, um convite casual para irem juntos ao campo. Ou talvez tenha sido carregada de tensão mal disfarçada, de palavras cortantes, de acusações veladas. Mas seja como for, houve uma conversa. Houve um momento em que os dois estavam frente a frente, ainda vivos, ainda com chance de resolver as coisas de outra forma. E então, no campo, longe de testemunhas, Caim fez sua escolha final. Ergueu-se contra Abel. E tudo terminou. Pense em quantas vezes você teve conversas assim. Conversas onde a tensão estava no ar, onde algo não dito pairava entre vocês, onde havia uma bifurcação invisível. Esse momento pode levar à reconciliação ou à ruptura, e a direção que tomou dependeu das palavras escolhidas, do tom usado, da disposição de ouvir ou da determinação de atacar. Quantos relacionamentos foram salvos porque alguém escolheu a humildade naquele momento crucial? E quantos foram destruídos porque o orgulho venceu, porque a raiva falou mais alto, porque a inveja sussurrou a resposta errada e foi obedecida? Caim e Abel vivem nesses momentos. Eles estão presentes em cada encruzilhada relacional, onde você decide entre construir ou destruir, entre perdoar ou condenar, entre crescer ou estagnar na amargura. A lição sobre aceitação também é profunda e dolorosa. Todos nós queremos ser aceitos. Queremos que nossos esforços sejam vistos, reconhecidos, validados. Queremos que alguém olhe para o que fizemos e diga: isso é bom, você é valioso, seu trabalho importa. E quando essa aceitação não vem, quando somos ignorados, quando outros são elogiados enquanto permanecemos invisíveis, a dor é real e cortante. Mas aqui está o que Caim precisava entender e você também precisa. A rejeição de uma oferta não é a rejeição da sua essência. Você não é definido por um fracasso, por uma tentativa que não deu certo, por uma porta que se fechou. Você é definido por como responde a isso. Caim permitiu que aquela rejeição o definisse. Ele se tornou o homem rejeitado, o homem ressentido, o homem amargurado. E essa identidade o consumiu até que não restou nada além de raiva e violência. Mas você pode escolher diferente. Pode olhar para a rejeição e dizer: isso dói, isso é difícil, mas não é o fim. Posso aprender com isso. Posso melhorar. Posso tentar de novo, de forma diferente, com mais sabedoria. A rejeição pode ser uma professora brutal, mas é uma professora. E os alunos que aprendem com ela se tornam melhores, mais fortes, mais sábios. Os que a rejeitam, que se recusam a ver as lições, que a transformam em combustível para a amargura, esses se tornam como Caim. E o destino de Caim não é algo que alguém deveria desejar. Uma vida de errância, uma alma sem paz, um coração que nunca mais consegue se conectar genuinamente com Deus ou com outros porque está aprisionado pela culpa e pelo que poderia ter sido, mas não foi. Há também uma dimensão familiar nessa história que não pode ser ignorada. Imagine Adão e Eva.
os primeiros pais, recebendo a notícia: um filho morto, o outro, assassino, a família despedaçada de uma forma que eles jamais imaginaram possível. Que dor indescritível, que peso insuportável. E qual era a culpa deles nisso? Eles criaram os dois filhos no mesmo ambiente, com os mesmos princípios, as mesmas oportunidades. Mas um escolheu um caminho e o outro escolheu outro. Isso nos ensina que no final, cada pessoa é responsável por suas próprias escolhas. Você não pode culpar sua família por tudo. Você não pode usar sua criação como desculpa eterna para suas decisões ruins. Chega um momento em que você precisa se apropriar da sua vida, das suas escolhas, das suas consequências. Caim não matou Abel porque Adão e Eva falharam como pais. Ele matou porque escolheu matar. E essa escolha foi dele, apenas dele. E o que dizer sobre proteção divina em meio ao julgamento? A marca de Caim nos mostra que mesmo quando Deus executa a justiça, mesmo quando há consequências severas, ainda há proteção, ainda há cuidado. Deus não abandona totalmente nem mesmo quem falhou da pior forma possível. Ele estabelece limites. Ele diz: até aqui, mas não além. Você sofrerá as consequências do que fez, mas não serei eu quem permitirá que outros te destruam por vingança. Porque se eu permitir isso, estarei apenas multiplicando o mal. Estarei criando mais Caíns. E isso nos chama a refletir sobre como tratamos quem caiu, quem errou, quem falhou monumentalmente. Há consequências? Sim. Deve haver responsabilização? Absolutamente. Mas há uma linha entre responsabilizar e destruir, entre justiça e crueldade, entre correção e aniquilação. E Deus nos mostra onde essa linha está. Pense em quantas pessoas hoje carregam marcas. Não marcas físicas como a de Caim, mas marcas emocionais, psicológicas, espirituais. Marcas de vergonha por erros cometidos. Marcas de culpa por danos causados. Marcas de rejeição por ofertas não aceitas. E muitas dessas pessoas estão vagando pela vida como Caim vagou pela terra de Nod, sem destino certo, sem paz interior, fugindo de fantasmas que as perseguem onde quer que vão. Mas aqui está uma verdade libertadora. Mesmo que sua marca seja resultado de suas próprias escolhas ruins, mesmo que você tenha trazido sobre si mesmo as consequências que agora carrega, ainda há proteção disponível, ainda há graça, ainda há um Deus que diz: você errou, você vai carregar o peso disso, mas eu não vou permitir que você seja totalmente destruído. Eu ainda vejo valor em você. Eu ainda tenho propósito para a sua vida, mesmo que seja diferente do que poderia ter sido. A questão é: você vai aceitar essa proteção? Vai parar de fugir? Vai parar de esconder? Vai finalmente olhar para o que fez, reconhecer a gravidade, assumir a tua responsabilidade e ainda assim seguir em frente? Porque é possível viver após o erro. É possível construir após a destruição. É possível ter significado após a falha, mas não enquanto você estiver negando, mentindo, fugindo. Caim poderia ter tido uma história diferente após o exílio se tivesse escolhido o arrependimento genuíno, mas ele escolheu apenas sobreviver, apenas existir, apenas continuar. E há uma diferença enorme entre continuar vivendo e verdadeiramente viver, entre respirar e estar vivo de verdade, entre existir e ter propósito. Agora voltemos à inveja, porque esse é o coração pulsante dessa tragédia. A inveja é insidiosa, porque muitas vezes se disfarça de justiça. Ela sussurra: você tem razão em estar chateado. Isso não é justo. Você merecia mais. Ele não merecia aquilo. E pode até ser verdade que houve injustiça, que você foi negligenciado, que outros foram favorecidos injustamente. Mas aqui está o truque. Mesmo que a injustiça seja real, a inveja ainda é o veneno, errado para curar essa ferida. Porque a inveja não busca corrigir a injustiça, ela busca destruir quem foi favorecido. E isso não te eleva, isso apenas derruba o outro. E no final, vocês dois estão no chão. Ninguém ganha, todos perdem. A alternativa à inveja não é negar seus sentimentos. Não é fingir que está tudo bem quando não está. Não é forçar um sorriso e dizer que bom por você, quando seu coração está sangrando por dentro.
A alternativa é honestidade brutal consigo mesmo. É dizer: sim, estou com dor. Sim, isso mexeu comigo. Sim, eu queria ter sido reconhecido. E agora? O que eu faço com essa dor? Posso transformá-la em combustível para melhorar. Posso usá-la como diagnóstico do que precisa mudar em mim. Posso deixá-la me mostrar onde estou vulnerável, onde estou falhando, onde preciso crescer. Ou posso deixá-la me consumir. Posso alimentá-la com comparações constantes. Posso ruminá-la até que se torne ressentimento. E então, ódio. E então, quem sabe, ação destrutiva. O caminho é seu. A escolha é sua. Sempre foi. E aqui está algo que precisa ser dito para quem está do outro lado. Para quem é o Abel da história. Sua integridade pode despertar inveja. Seu sucesso pode gerar ressentimento. Sua aprovação pode causar dor em quem não foi aprovado. E isso não é sua culpa. Você não deve diminuir sua luz para não ofuscar outros. Você não deve se desculpar por fazer o certo. Você não deve sabotar suas próprias ofertas para que todos fiquem no mesmo nível. Mas você pode ser sensível, pode ser gentil, pode estender a mão, pode compartilhar o que aprendeu, pode celebrar sem arrogância, pode subir sem chutar quem está embaixo. Pode ser o irmão que Abel talvez não teve chance de ser para Caim, porque quem sabe, só quem sabe, se Abel tivesse tido mais tempo, se tivesse percebido a dor de Caim, talvez pudesse ter feito diferença. Mas nunca saberemos, porque a inveja não esperou, ela agiu. E quando a inveja age, é sempre tarde demais. O sangue de Abel clamando da terra é uma imagem que persegue a consciência humana há milênios. É a voz da inocência destruída. É o grito silencioso da justiça violada. É o testemunho eterno de que o mal não fica escondido, não importa quão bem enterrado. Quantas vezes você já viu isso? Segredos que vêm à tona, crimes que são descobertos, injustiças que não ficam caladas. Pode demorar, pode levar anos, décadas, gerações, mas o sangue clama, a verdade emerge, e Deus ouve, sempre ouviu, sempre ouvirá. E isso deveria ser ao mesmo tempo um conforto para quem sofre injustiça e um aviso para quem a comete. Você não está escondido. Suas ações têm testemunhas, mesmo que sejam apenas o solo sob seus pés e o Deus acima de sua cabeça. E um dia haverá acerto de contas. Mas a beleza, a esperança frágil que brilha nessa história escura, é que Deus ainda fala com Caim, ainda depois do crime, ainda depois da mentira, ainda depois da arrogância. Deus está ali, conversando, julgando sim, mas não aniquilando, não apagando, estabelecendo consequências, mas preservando vida. E isso nos diz algo fundamental sobre o caráter de Deus. Ele não desiste facilmente, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos, mesmo quando merecemos ser descartados, mesmo quando não há nada em nós que justifique uma segunda olhada. Ele ainda olha, ainda fala, ainda busca uma forma de alcançar o coração empedernido. E se ele fez isso por Caim, o primeiro assassino, ele faz isso por você, por mim, por qualquer um que esteja disposto a parar de fugir e começar a ouvir. Então, depois de tudo isso, depois dessa jornada através da história mais antiga de violência humana, depois de explorar os cantos escuros da inveja e as consequências devastadoras da raiva não controlada, o que fica? Qual é a mensagem que você leva para a sua vida hoje? É simples, mas não é fácil. Você tem escolha. Você sempre teve. Você sempre terá. Quando a inveja aparecer, e ela aparecerá, você escolhe como responder. Quando alguém for aprovado, e você não, você escolhe como interpretar isso. Quando sua oferta for rejeitada, você escolhe o próximo passo. E essas escolhas, pequenas e aparentemente insignificantes no momento, estão construindo o destino da sua vida. Estão determinando se você será lembrado como Abel, cuja fé ainda fala, ou como Caim, cuja marca permanece como aviso. Ou melhor ainda, se você será lembrado como alguém que quase se tornou Caim, mas escolheu diferente. Alguém que sentiu a inveja, reconheceu o perigo e dominou o pecado que jazia à porta. Essa é a vitória real. Não nunca sentir inveja, não nunca ser rejeitado, não nunca falhar, mas sentir,
ser rejeitado, falhar e ainda assim escolher o caminho da humildade, do crescimento, da redenção. Escolher melhorar ao invés de destruir. Escolher subir ao invés de derrubar. Escolher oferecer de novo com mais sinceridade, com mais entrega, com mais sabedoria. Porque o Deus que perguntou a Caim, se procederes bem, não haverá aceitação para ti? Está fazendo a mesma pergunta a você agora. A porta está aberta. O caminho está claro. A escolha é sua. E se você já é o Caim da sua própria história, se já fez o que não deveria, se já destruiu o que não pode ser reconstruído, se já carrega marcas que nunca serão apagadas, ouça isso. Ainda há vida após o erro. Ainda há caminho após a queda. Ainda há proteção divina mesmo em meio ao julgamento. Você vai carregar as consequências. Você vai viver com o peso. Mas não precisa viver fugindo eternamente. Pode parar, pode encarar, pode assumir, pode construir algo. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja diferente do que sonhou, mesmo que seja sobre os escombros do que destruiu. Porque Deus não abandonou nem mesmo Caim completamente. E Ele não abandonará você. Agora é hora de decidir. Você vai deixar essa história ser apenas mais uma narrativa antiga que você ouviu e esqueceu? Ou vai permitir que ela seja o espelho onde você se vê, onde reconhece suas próprias lutas, onde identifica os sinais de perigo antes que seja tarde? Vai permitir que a voz de Abel ainda fale a você, ensinando sobre integridade? Vai permitir que o erro de Caim seja seu aviso, seu alerta, sua chance de escolher diferente? Vai ouvir a voz de Deus perguntando, por que te iraste? E dessa vez, ao contrário de Caim, vai responder com honestidade e humildade? O que você faz com essa história define o que ela significa para você. Pode ser apenas conhecimento, mais um fato bíblico armazenado no cérebro. Ou pode ser transformação, o momento em que você decidiu que não seria mais escravo da inveja, que não permitiria mais que a comparação roubasse sua paz, que não deixaria mais que a rejeição definisse seu valor. O momento em que você escolheu proceder bem, oferecer o melhor, dominar o pecado que jaz à porta. Porque essa é a única forma de honrar tanto Abel quanto Caim. Honrar Abel vivendo com integridade. Honrar Caim não repetindo seu erro. E se você precisar de um último empurrão, de uma última palavra de encorajamento ou de alerta, aqui está. O campo ainda existe. Não o campo físico onde Abel caiu, mas o campo metafórico onde todos nós enfrentamos nossas escolhas cruciais. Você estará nesse campo em breve. Talvez hoje, talvez amanhã. E quando estiver, quando a tentação vier, quando a inveja sussurrar, quando a raiva apertar seu peito, quando tudo em você quiser destruir o que não pode ter, lembre-se, o pecado jaz à porta, mas você pode dominá-lo. Você tem essa força, você tem essa escolha. Você não é Caim, a menos que escolha ser. E você não precisa escolher ser. Então me diga, o que você vai fazer diferente agora? Como você vai responder na próxima vez que sentir aquela pontada de inveja? Como você vai reagir quando sua oferta não for aceita? Como você vai tratar quem conseguiu o que você não conseguiu? Porque essas perguntas não são retóricas. Elas exigem resposta. E sua resposta, não em palavras, mas em ações, determinará se você aprendeu algo com a história mais antiga de violência ou se está apenas repetindo o ciclo. Deixe sua resposta nos comentários. Conte sua experiência com inveja, com rejeição, com a luta de ver outros serem aprovados enquanto você não foi. E o que você fez com isso? Como você escolheu responder? Porque sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para fazer a escolha certa. E se esse conteúdo te impactou, se essa jornada pela história de Caim e Abel mexeu com algo dentro de você, inscreva-se neste canal, ative as notificações, porque há mais histórias assim, mais verdades, escondidas nas narrativas antigas que iluminam nossa vida moderna. E deixe seu like, não por formalidade, mas porque ao fazer isso você está dizendo, isso importou para mim e pode importar para outros também. A verdade sobre Caim e Abel não está apenas nas páginas do Gênesis, está no espelho que você olha toda manhã, está nas escolhas que você faz todo dia, está na guerra silenciosa que acontece no seu coração quando a inveja bate à porta.
E agora você sabe, você pode dominá-la. Você sempre pôde. A questão é, você vai?